queridos amigos e amigas que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. É com grande alegria que compartilhamos com vocês a nossa reflexão para este 14º domingo do tempo comum, e o texto sobre o qual iremos refletir é o Evangelho tirado neste dia de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Como a liturgia do 13º domingo, ela foi substituída pela solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, nós temos hoje a retomada da leitura semicontínua do Evangelho de Marcos. E o texto lido hoje possui uma localização muito estratégica no contexto narrativo do Evangelho, como nós vamos recordar agora. Então ele vem localizado logo após o relato de 2 milagres bastante conhecidos e significativos da vida de Jesus: a cura da mulher hemorroíça e a reanimação da menina, filha de Jairo, um chefe de sinagoga. Esse último, por sinal, seria o evangelho do 13º domingo, que foi saltado pela liturgia em virtude da solenidade dos apóstolos. Então, sem dúvidas, esses 2 milagres, eles repercutiram pelas redondezas, quer dizer, pelos povoados vizinhos a Cafarnaum e ao Mar da Galileia, e certamente essa repercussão deve ter chegado também em Nazaré, que é onde acontece o episódio de hoje. Então, isso é o que vem antes do evangelho de hoje. E o que vem depois, a partir do versículo 7, é o envio missionário dos 12 apóstolos, fazendo acontecer a primeira missão pré-pascal. Portanto, essa é a moldura na qual o evangelho de hoje está inserido. O episódio tratado, ele é a visita de Jesus à sua terra natal, acompanhado de seus discípulos. Como era um dia de sábado, é claro que eles entraram na sinagoga para participar da liturgia, e lá Jesus começou a ensinar como costumava fazer por onde passava. Por sinal, essa é a última vez que Marcos apresenta Jesus entrando numa sinagoga. E toda vez que Jesus entra na sinagoga, conforme o Evangelho de Marcos, principalmente, ele vive uma situação de conflito, porque ali ele encontra opositores. Então, a cena de hoje acontece na sinagoga, logo vai ter conflito, e é a sinagoga da terra natal de Jesus. E como se sabe daquilo que conhecemos do Evangelho, a terra natal de Jesus é Nazaré, um pequeno vilarejo da Galileia. Porém, nesse texto específico, Marcos 6, 1 a 6, o nome do lugar ele não vem mencionado, embora a tradução litúrgica tenha colocado o nome Nazaré. Porém, no texto original não consta essa palavra. Os 3 evangelhos sinóticos, eles trazem esse episódio, mas somente Lucas cita Nazaré explicitamente. Por sinal, Lucas leva esse episódio logo para o início do ministério de Jesus e do seu evangelho, precisamente para o capítulo 4, fazendo assim várias adaptações, porque ele transforma este acontecimento no evento inaugurador do ministério de Jesus. Aqui em Marcos, ao contrário do que se vê em Lucas, não vem mencionado o nome de Nazaré e não diz também qual foi o conteúdo do ensinamento de Jesus. Fala-se apenas da repercussão desse ensinamento, pois causou admiração entre os seus conterrâneos. E essa admiração, ela terminou gerando alguns questionamentos sobre a origem da sabedoria de Jesus e o poder de fazer milagres como ele fazia, embora não tenha feito milagres ali mesmo em Nazaré. Então, os habitantes de Nazaré, os conterrâneos de Jesus, eles estavam fechados numa mentalidade altamente conservadora e imaginavam que, por ver Jesus como uma pessoa normal, igual a eles, logo ele não tinha credenciais para fazer coisas diferentes deles, coisas maiores,
e não aceitavam, portanto, que ele agisse como um enviado de Deus. Ora, no povoado de Nazaré, Jesus era conhecido apenas como o carpinteiro, o filho de Maria, e seus parentes próximos eram conhecidos de todos ali presentes. Ao invés de carpinteiro, no entanto, seria mais correto o emprego do termo artesão, pois traduz melhor a palavra empregada na língua original do texto, o grego, e pode designar uma variedade de funções além de carpinteiro, como marceneiro e até pedreiro. Então, para os conterrâneos de Jesus, quem fazia algum trabalho desse tipo não poderia oferecer nada de grandioso, nada de diferente. É a mentalidade de quem acha que as coisas não podem mudar, tudo tem que permanecer do mesmo jeito, como é a mentalidade de quem vive nos povoados no mundo da Bíblia. Então, quando se fala de um povoado, geralmente temos uma alusão a uma mentalidade fechada e conservadora nos evangelhos. Então, dos parentes de Jesus, os seus conterrâneos citam a mãe, ao chamá-lo de filho de Maria, uma forma depreciativa para os padrões sociais da época, pois era pelo nome do pai que as pessoas se identificavam como garantia de algum prestígio. E além de Maria, são citados outros parentes de Jesus, a fim de confirmar a falta de qualquer sinal de credibilidade para o seu ensinamento e em seu agir. Então, esses parentes também eram gente comum do povoado. Por isso, da admiração inicial, os conterrâneos de Jesus, que estavam na sinagoga, eles ficam escandalizados. Ao invés de darem um salto para a fé, na verdade, eles tropeçam, como é o significado do escândalo na linguagem bíblica. Então, certamente, ao recordar esses elementos, o evangelista Marcos ele está advertindo a sua comunidade e as comunidades de todos os tempos a reconhecer a humanidade de Jesus como inseparável da sua divindade e as coisas simples do cotidiano como lugar de revelação de Deus e do seu amor. Jesus reage a essa oposição com um provérbio, quando ele afirma: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Então, para ele não era uma surpresa ele, sendo reconhecido como profeta, ser reconhecido ou rejeitado em sua terra como tal, inclusive por seus parentes e conhecidos. Então, esse provérbio, ele nasceu e amadureceu a partir da própria vivência dos profetas ao longo da história de Israel. Se recordamos, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Amós e outros, todos eles sofreram rejeição. Inclusive, a rejeição a Ezequiel é a primeira leitura de hoje, que prepara a leitura do Evangelho. Então, ser rejeitado, portanto, se torna a sina de quem permanece fiel a Deus e à missão por ele confiada. Com isso, Jesus prepara os seus discípulos para o envio que vai acontecer logo após o episódio de hoje. Os discípulos devem estar preparados para também sofrerem rejeição como ele. A rejeição a Jesus bloqueia a ação salvífica de Deus. Por isso, o evangelista diz que ali ele não pôde fazer milagres. Apenas curou alguns doentes com a imposição das mãos. Então, é claro que os milagres de Jesus, eles não eram meras demonstrações de poder e força, mas comunicação com a humanidade. E isso exigia interação, exigia resposta e reciprocidade através da fé, o que não houve entre os habitantes de Nazaré. Então, Jesus não se sentiu impedido, não se sentiu sem força, mas certamente ele se sentiu bloqueado de demonstrar, de revelar a ação salvífica de Deus entre os seus conterrâneos
que estavam ali na sinagoga. Ele não se tornou carente de força, mas impedido de interagir, porque o Deus que ele veio revelar é alguém que se comunica, que se relaciona com o ser humano de um modo especial, e nesse relacionamento ele humaniza. E essa relação não se dá através de sinais grandiosos, mas através das coisas simples. Então, a fé é a adesão, a resposta e a proposta de vida que Jesus apresenta. Então, se a reação dos habitantes de Nazaré ela foi de perplexidade, também Jesus admirou-se com a falta de fé deles. A falta de fé na Bíblia, sobretudo, é o fechamento ao amor humanizante de Deus, a incapacidade de adesão à sua mensagem. Aqui, particularmente, significa o fechamento e a dureza de coração, a insensatez. Diante dessa rejeição recebida, a resposta de Jesus, porém, é a missão. Diz o texto na conclusão que Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando, certamente enfrentando também resistência, enfrentando também oposições, como tinha enfrentado em Nazaré, mas a missão dele era agir, demonstrar a ação salvadora e humanizante de Deus também nessas realidades. Então, os habitantes de Nazaré, eles rejeitaram Jesus porque ele lhes apresentou certamente um Deus acolhedor, misericordioso, justo e simples, fora dos esquemas apresentados pelas tradições de Israel. O Deus de Jesus não age pela força nem pela imposição, mas se revela na simplicidade e na pequenez das coisas, como conhecemos pelos evangelhos e pelos eventos também da natureza e às vezes até de nossa vida pessoal. O erro, portanto, dos habitantes de Nazaré, infelizmente, ele continua sendo repetido também por nós cristãos quando imaginamos e desejamos uma igreja triunfante, forte e poderosa. Então, que o evangelho de hoje nos ajude a compreender e viver o que é essencial para a nossa fé e a acolher a grandeza de Deus que se revela na pequenez. Então, boas celebrações para todos vocês que nos acompanham. Um bom domingo, se Deus quiser.